Boa noite, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília. Você acompanha com a gente, confere de segunda a sexta, 10 da noite, entrevistas importantes, debates sobre os temas que estão na pauta aqui da região metropolitana e do Brasil também. Lembrando o nosso primeiro encontro do dia, né? Sempre às 1h30 da tarde, o painel regional Debates, com participações de personalidades da região metropolitana e do Brasil, nas nossas bancadas, discutindo, né, o crescimento, o desenvolvimento e os temas na pauta nacional também. Nessa edição, com prazer, o painel regional recebe aqui o advogado-geral de Guarujá, André Guerato. Boa noite, prazer recebê-lo. Tudo bem, Guerato? Boa noite, tudo bem. Um abraço. Obrigado pela participação conosco aqui. Também com prazer, companheiro, amigo de longa data, né, repórter do Diário do Litoral, DL, jornalista Carlos Raton. Tudo bem, Raton? Boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite, telespectadores. Um prazer estar aqui. O programa está gravado nessa edição, foi gravado agora há pouquinho, né? Por um atraso aqui na nossa grade da TV Santa Cecília, mas foi gravado agora há pouco, quase às 10 da noite, né? Então, praticamente ao vivo, né? Então, como está gravado, claro, você não vai poder participar como habitualmente você está acostumado aqui no nosso painel regional. Né? Bom, André Guerato, há aí um problema sério envolvendo a Procuradoria do município de Guarujá, não é? Você que, como advogado-geral da cidade, né, como advogado-geral do Guarujá, responde aí por essa área. Já tivemos 2 demissões na Procuradoria, né, a bem do Serviço Público. O segundo procurador caiu, foi demitido agora recentemente, né? Eu queria que você explanasse rapidamente, 2, 3 minutinhos iniciais, explicasse para o telespectador, na verdade, o que está acontecendo. Matérias que foram reportadas, né, no Diário do Litoral aqui pelo Carlos Raton e que trazem aí questões que envolvem, a gente pode chamar de problemas de corrupção, né, na Procuradoria do município, é isso? Na verdade, meados de 2010, 2011, surgiram as primeiras denúncias com relação a procuradores que teriam cometido irregularidades na prefeitura com dinheiro público, denúncias essas que foram feitas tanto para a prefeita como para o Ministério Público. A prefeita, de imediato, instaurou procedimentos administrativos para apurar os fatos e esses procedimentos evoluíram. A ponto deste ano nós termos feito um acordo com o Ministério Público para investigar mais a fundo essas denúncias e efetivamente punir quem eram os responsáveis. Vários fatos foram representados, mas o mais importante aqui, Edgar, é que uma denúncia que começou na Procuradoria se mostrou maior do que a Procuradoria. Não é efetivamente uma corrupção localizada na Procuradoria. A Procuradoria tem profissionais competentes, dedicados, na sua grande maioria. Quantos procuradores compõem a Procuradoria do município? Nós temos hoje 23 procuradores. 23 procuradores, concursados. Nós estamos falando de 3, 4, 3 foram afastados inicialmente pela Justiça. 2 foram demitidos após a conclusão de processos administrativos e os processos eles continuam. Não é algo localizado na Procuradoria, mas sim no Serviço Público e a investigação do Ministério Público aponta pessoas de fora dos quadros da Prefeitura como eventuais partícipes dessa denúncia. Raton, você que conferiu aí as matérias, né, para o DL, para o Diário do Litoral, fica à vontade aí para trazer mais detalhes e para questionar também. Na verdade, esse assunto nós estávamos sendo informação disso há um tempo bem anterior, né? A gente estava até estava correndo atrás para ver se a gente descobria o fato em si, tinha provas, né? E aí, quando nós soltamos a matéria, foi o Diário que deu em primeira mão, nós tivemos a grata surpresa de saber que a Prefeitura também estava já tomando as providências necessárias. Então, na verdade, quando nós soltamos a matéria, fomos conferir com a Prefeitura já tinha tomado a iniciativa, já tinha descoberto, né, já estava tomando os procedimentos legais. É um trabalho bacana que a Procuradoria de Guarujá está fazendo. Esse assunto, há muitos anos que se fala nisso, nunca ninguém tinha presenciado. Foi graças a uma denúncia de um munícipe que foi pagar o IPTU, né? Ele pagou o IPTU em Santos na mão da procuradora, e esse IPTU acabou não entrando nos cofres da prefeitura, e aí deflagrou o pulo do gato, né? Ele foi desviou o dinheiro do IPTU? Segundo a informação é essa. Gordo, hein, desse cidadão. Não? Ele foi se dar bem e acabou se dando mal, que ele pagou para essa procuradora,
E a procuradora, segundo informações, a procuradora não colocou nos cofres públicos e emitiu uma guia como se tivesse pago. Aí foi descoberto que ele, na verdade, quando ele foi lá, ele viu que o IPTU dele estava devendo ainda a mesma coisa. Ele levantou toda a polêmica. Foi a partir dessa fato que começaram a vir as matérias e a prefeitura estava apurando já isso. Muito bem. Agora, Renato, você falou de pessoas de fora da Procuradoria, de fora da Prefeitura, que tem relação direta com essa situação, né? Com essa questão de envolvimento de procuradores em atos de corrupção. Que exemplos a gente podia citar para as pessoas entenderem o que andou acontecendo lá pela Procuradoria? Na verdade, existem denúncias que, como o Raton falou, de pessoas que efetivamente pagavam impostos ou eram cobrados pelo município, e esses recursos não ingressavam nos cofres municipais, por conivência ou não dos procuradores que atuavam nesses casos, e essas pessoas são beneficiárias de eventuais atos de corrupção. Quando a prefeita Maria Antonieta decidiu enfrentar a questão, isso é importante, deixar bem claro isso, a prefeita em nenhum momento retardou a investigação, muito pelo contrário, aprofundou a investigação, cortou na própria carne, e efetivamente, quando encontrou provas do envolvimento de servidores, efetivamente instaurou procedimentos e agora estão acabando os procedimentos, estão se encerrando, 2 já foram encerrados, houveram demissões e essas pessoas fora da prefeitura, a investigação fica a cargo do Ministério Público, a prefeitura não tem como aprofundar isso fora dos quadros. Dentro dos quadros estamos fazendo a nossa parte, estamos cortando na carne, investigando quem tem que ser investigado, com responsabilidade, dando direito de defesa, direito de manifestação, seguindo a lei, mas efetivamente quando se descobre que uma guia de um processo judicial foi parar na conta pessoal de um procurador, provado isso, não há outra alternativa senão a demissão. Muito bem. Os procuradores são concursados pelas administrações, né? São concursados. Você, como advogado-geral do município, você é nomeado pela... Está em comissão como secretário. Como secretário municipal, Perfeito. sim. Mas todos os procuradores são concursados. É bom que se deixe claro, acho que o André pode me ajudar nisso aí, a dizer o seguinte, que ele falou a verdade, não é só a Procuradoria. Há também funcionários, é uma rede, na verdade, né? Isso está sendo investigado, inclusive. Até o pessoal do judiciário, o pessoal de cartório, porque ninguém consegue fazer um negócio desse por tanto tempo sem que tenha um grupo, né, operando isso. Não sei se ainda pode ser investigado, pode ser que sejam poucas pessoas ou muitas, enfim, mas acho que tem pessoas mais envolvidas nesses funcionários, né, André? Na verdade, Edgar e Raton, eu até acho importante nós tirarmos esse estigma de a Procuradoria. Exatamente. Né? Houve um envolvimento? Houve de procuradores. Eles foram punidos, mas isso não para aí e não é algo localizado na Procuradoria. A Procuradoria do Guarujá, por exemplo, conseguiu já suspender mais de 60 milhões de reais de sequestros de precatórios não pagos. 60 milhões? 60 milhões. Conseguimos na Justiça suspender pedidos de sequestro. Quer dizer, são trabalhos que foram feitos, que são rotineiramente feitos pela Procuradoria, por esses procuradores concursados, que conseguimos um bom êxito, uma defesa do erário. Agora, aquele mau servidor, aquele servidor que se desviou da sua conduta, ele vai ser punido. Né? E, na verdade, esse fato em si que acontece no Guarujá, ele gera uma investigação maior, porque justamente escapa dos quadros da Prefeitura. Isso não é localizado somente nos quadros da Prefeitura. Isso escapa para fora e, obviamente, quem vai investigar e quem já está investigando é o Ministério Público, tanto por intermédio do GAECO, crime organizado, como por intermédio da promotoria local, que instaurou procedimentos investigatórios. Esses 2 procuradores foram demitidos, não é, a bem do serviço público, mas vão continuar respondendo pelo processo, não sei se a gente pode chamar de um processo criminal, né? Civil? Sim, Civil. Eles estão, os 2 procuradores que foram demitidos, eles respondem... um crime contra o erário. Sim. Eles respondem a outros processos administrativos, que não acabaram ainda, respondem a 2 ações penais por peculato, e respondem por improbidade administrativa, sendo que os 2 estão com os patrimônios deles bloqueados pela Justiça. Perfeito. Pois não, Raton? Eu acho interessante. Em poucos momentos a gente vai ver uma coisa dessa acontecer, né? Infelizmente, aconteceu com um funcionário público concursado, né? Mas quantos não são concursados em várias prefeituras que subtraem o horário e não acontece nada, né? Ficam milionários, saem da prefeitura milionários e nada acontece.
Em Santos também, a questão de 2 anos aproximadamente, aconteceu o desvio de verba dos cofres públicos, também com 2 mulheres que foram acusadas, envolvidas também funcionárias concursadas, né? E em Santos também um bom exemplo teve de um procurador de Santos, que o André, na época, era advogado dele aqui, foi até matéria do Diário do Litoral, que ele foi perseguido na Procuradoria de Santos por andar certo, né? Sem dúvida. Andar certo. Os fatos. Andar certo, correto. Por incrível que pareça, na Procuradoria de Santos. Os fatos, né? Os fatos, o que eu acho importante é, quando acontece alguma ilegalidade, o poder público tem o dever de investigar com transparência, divulgando isso para a população, respeitando a privacidade enquanto a pessoa é investigada, porque não podemos fazer um julgamento sumário de alguém, impondo uma penalidade sem um direito de defesa. Agora, comprovado, como no caso do Guarujá, que alguém pegou uma guia de um processo judicial, que é dinheiro público, liberado para a prefeitura, e pegou essa guia e colocou numa conta pessoal, e isso foi confirmado documentalmente por testemunhas e pela funcionária do banco, não há alternativa senão aplicar a punição, buscar o ressarcimento do erário, com o bloqueio dos bens, que é o que o município fez. As ações que geraram os bloqueios de bens foram propostas, Edgar e Raton, pelos procuradores do município. A Procuradoria do município ingressou com as ações para bloquear os patrimônios dos procuradores que desviaram. Então, é um trabalho de quem? Não é meu trabalho, é um trabalho da Procuradoria que não se conformou com o fato de um colega ter feito um ilícito. Sem contar, e tem um outro tipo de ilícito assim, quando pode, não é em Guarujá, né, acontece em outras prefeituras, várias prefeituras, é a perda de prazo, né, propositadamente, para favorecer terceiros. Isso acontece muito, né? Em várias prefeituras. Né? Sem dúvida. A gente tem que sair para o intervalo aqui no painel regional, tá certo? E já a gente retoma aqui a conversa com o André Guerato, advogado-geral do município de Guarujá, e com o Raton também, em instantes. De volta com o painel regional, que nessa edição, com prazer, recebe aqui o advogado-geral do município de Guarujá, doutor André Guerato, né? E conta também com a presença sempre importante do nosso companheiro do Diário do Litoral, o jornalista Carlos Raton. Está aqui o Raton, aí o Carlos Raton conosco, né? E nessa edição você não pode participar via telefone. O programa está gravado, foi gravado, como eu falei no bloco anterior, poucos minutos, né? 10 para as 10 da noite, em virtude do atraso aí que nós tivemos na nossa grade aqui da TV Santa Cecília. Mas o papo está interessante, o assunto é importante. Desvios, mau comportamento, né, de 2, 3 procuradores da Procuradoria da Prefeitura de Guarujá, né, que geraram aí esse processo investigativo na própria Procuradoria. Lembrando que há uma informação, né, de que você estaria sofrendo ameaças, né? Não sei se você fala sobre o tema, se você prefere se preservar com relação a esse assunto, né? Mas o Raton testemunha, atuou bastante tempo em Guarujá, né? A gente acompanha isso há muitos anos, né? É uma vergonha para todos nós aqui da Baixada Santista, acho que do Estado de São Paulo como um todo, né? O que acontece na política de Guarujá é que uma série de situações, uma série de questões são resolvidas à bala, né? Isso é vergonhoso e, lamentavelmente, a maioria dos casos fica sem esclarecimento, né? Mas, como eu fiz a pergunta, jornalisticamente a gente tem que colocar esse assunto aqui. Não sei se você desenvolve o tema ou prefere se preservar, você fica à vontade, viu, Guerato? Na verdade, assim, uma coisa simples e clara, né? Ameaça houve, eu comuniquei às autoridades responsáveis por isso, confio nas autoridades e a orientação da prefeita Maria Antonieta é não se acovardar, continuar trabalhando com transparência, dignidade, urbanidade. Se precaver, né? Porque em Guarujá, infelizmente, isso aqui é uma vergonha, o que ainda acontece numa cidade como Guarujá, né? A pérola do Atlântico, né? Cidade maravilhosa, bonita, mas as coisas, infelizmente, em determinados momentos, determinadas questões ligadas à área polícia são resolvidas à bala. É um fim da picada uma situação dessa. Né? Edgar, mas assim, nós comunicamos à autoridade, confiamos na polícia, no Ministério Público e vamos tocando, vamos adiante. O trabalho tem que continuar. Não vai ser isso que vai parar o nosso trabalho, não. Perfeito. Raton, você que acompanhou bastante essas questões aí, vamos
Eu falei, questionar mais um pouco. Quando aqui, o André né? comentou, acho que nós demos também de primeira mão essa ameaça, né? Se não me engano, nós demos de primeira mão. O Diário deu novamente de primeira mão que ele estava sendo ameaçado. Eu até comuniquei com ele, se ele teria ido à delegacia fazer um boletim de ocorrência, né? Não sei se chegou a fazer isso, André. Não, eu comuniquei ao Ministério Público Sim. formalmente a ameaça que recebi, comuniquei à autoridade policial, que foi a prefeitura, prestou todo esclarecimento, informou o que nós temos que fazer, mas vamos continuar. O que importa, o que eu acho mais importante, é que nós estamos enfrentando um problema sem esconder, com transparência, estamos efetivamente investigando, contribuindo com o Ministério Público, com o Judiciário, e virar essa página, né? Vamos virar essa página porque Guarujá tem muita coisa boa para falar, né? Não é só coisa ruim. As coisas ruins nós estamos enfrentando sem esconder, e punindo quem tem que ser punido, mas sempre destacando o seguinte, eu faço questão de destacar isso sempre. A maioria trabalha muito bem e é muito boa. Os resultados estão aí. A maioria é muito boa. A minoria que se desviou, nós vamos combater. Agora, os processos, a investigação, evidentemente, continua, né? E curioso, né, que o dinheiro do município foi desviado, pelo menos no caso desse segundo procurador que foi demitido a bem do serviço público, né? O dinheiro foi desviado, cerca de R$64 mil, pelo menos uma parte, né, do dinheiro que foi descoberto aqui, para conta dele pessoal, né? É uma cara de pau, assim, impressionante. E um destemor, né? Um destemor, deve ser isso aqui, que eu vou pegar essa graninha aqui para mim, jogar na minha conta e tudo bem, né? E ninguém vai abrir a minha conta, né? Ninguém vai ficar sabendo, é impressionante. Agora já é complicado, né? Agora já tem casos e casos aí, não só de procuradores, né? Mas outros casos bem estranhos, mas, enfim, ainda bem que estão tomando providência, né? Ainda bem que está se combatendo isso. Muito bem, ainda temos aí, evidentemente, que as investigações continuam, não é, Geraldo? Continuam. Esse é um caso, nós constatamos, ingressamos na Justiça, bloqueamos o patrimônio do procurador, comunicamos ao Ministério Público, que já ingressou com uma ação penal contra o procurador, demitimos a bem do serviço público e continuamos investigando e, ao mesmo tempo, trabalhando pelo município. Agora, outros casos, com certeza, a gente pode afirmar que vão ter esse mesmo final aí, esse mesmo desenrolar, vamos dizer assim. O que nós podemos afirmar é que tudo será investigado no âmbito da Prefeitura, nada será colocado embaixo do tapete, tudo está sendo feito com transparência e assim continuará até o final. A administração Maria Antonieta corta na carne, é transparente, democrática, garantindo direito à ampla defesa, ao contraditório, mas os procedimentos terminam, se encerram. Eles não param no meio nem são arquivados, eles são encerrados. Agora, a Procuradoria é sempre polêmica, né? Sempre tem alguns temas, alguns assuntos polêmicos. Aqui em Santos, por exemplo, surgiu aí quando o prefeito Paulo Alexandre deu enfim... Se discute hoje... Colocou aí, favoreceu aí os munícipes que tinham uma dívida com o município, né? Para que pagassem única e exclusivamente... zerado o que está devendo, exatamente o que está devendo. Não, exatamente. E aí a questão do levantar 12, 13 milhões, 15 milhões que a prefeitura estava necessitando aí com uma certa urgência, enfim, né? Mas ele teve a questão da sucumbência. A sucumbência, exatamente. Né? Porque não houve um processo judicial aí nessa coisa. Houve um acordo, a prefeitura que ofereceu, né? Exatamente. Esse favorecimento às pessoas que estavam devendo para se recuperar o dinheiro. Boa parte desse dinheiro o mais rápido possível. Se não houve litígio, não tem... Não houve litígio, em tese, né, defende-se que não haveria sucumbência, né? Mas esbarrou-se na questão de procuradoria, os procuradores exigindo a sucumbência, enfim. Procuradoria sempre umas questões polêmicas aí. Então, mas eu não sei a opinião do André aí e tal, mas eu acho sucumbência, no caso de quem é funcionário público advogado, eu acho errado. Eu, particularmente, eu acho completamente errado. Acho que tem salário para defender a prefeitura, advogado da prefeitura para defender a prefeitura e pronto. Não tem que ter ganhar dinheiro em cima da ação movida pelo poder público. Eu acho isso, eu estou sobre essa opinião, posso estar até errado. Sei que vou brigar com a OAB inteira e com toda a classe de advogados, mas infelizmente eu acho isso errado. Sinceramente, eu acho que não deveria ter. Sabe o que é, Raton? A sucumbência, ela é prevista em lei federal.
Eu sei. E ela existe tanto para advogado particular como para advogado público. Direito do advogado, Sim. previsto na lei federal. Portanto, se for suprimir a sucumbência, é necessário mudar a lei federal, o Estatuto da OAB. No caso dos procuradores, eles recebem sucumbência quando saem vitoriosos nas ações movidas pelo município. Quando a ação e o contribuinte confessa o débito para pagar, esse débito com desconto, no caso de refis, há incidência dos honorários por conta da decisão judicial e por conta da lei federal. Não pode a lei municipal contrariar a legislação federal e invadir essa matéria que é de competência da União. É óbvio que essa matéria é polêmica, a gente sabe que é polêmica, tem várias discussões, decisões de ambos os lados, mas a dificuldade está aí. A dificuldade não é nem com a OAB, muito menos com os procuradores, e sim com a legislação federal. Mas poderia mudar a lei federal. Né? Ganhar uma causa é obrigação do funcionário público que está advogado, né? O que é advogado e virou funcionário público. Ganhar a ação, trabalhar bem, vencer. Nem sempre, né, Raton? Nem sempre. É obrigação. Não é obrigação. Não é obrigação do procurador ele ganhar a ação. Não é obrigação, mas é obrigação dele para ganhar a ação, ingressar com as ações, não perder prazo, recorrer, discutir. Então, mas isso é inerente do cargo que ele está na prefeitura. Ele está defendendo a prefeitura. Como no caso, por exemplo, que existem em algumas prefeituras, da gratificação de produtividade para fiscais. Aqueles fiscais, que conseguem ter uma eficácia no trabalho, lançar autos, conseguir aumentar a arrecadação do município com uma fiscalização mais eficaz. Isso não é multa, não é aplicar multa. Sim. E sim, por exemplo, no caso do ISS, ampliar a investigação, a fiscalização, para encontrar mais receita. Sim. Existem casos, prefeituras que implantaram legislações municipais para dar uma gratificação para aqueles fiscais que, com o trabalho deles, conseguem ampliar a receita do município. É constitucional, vários municípios da Baixada têm essa legislação, Cubatão, Guarujá, não sei se Santos tem. Isso está produzindo, não é, mais recursos. Sem dúvida. Mas vou puxar uma brasa para a nossa sardinha aqui. Temos um jornalista aqui, outro aqui, e uma terceira ali, né, nos bastidores ali. Se consegue fazer uma matéria para o município, eu sou assessor de imprensa, consigo botar uma matéria nacional que vai trazer para o município turistas, vai trazer para o município recursos, o jornalista da assessoria devia ganhar uma coisa a mais, não é verdade? É a mesma linha de raciocínio. Não, mas aí não é uma coisa, como é que eu vou dizer? Fica meio no abstrato. Eu vou te dar um outro exemplo. Se eu tiver tempo. Não dá para você comprovadamente, né, dizer, meti uma matéria no Fantástico da Globo de Santos, automaticamente vou gerar mais recursos para a cidade. Em tese, sim. Mas você está economizando por Mas aí no caso que ele exemplificou aqui, só recebe um acréscimo salarial, né, aquele que realmente consegue trazer mais benefício financeiro, vai entrar no caixa da prefeitura. Mas a matéria, diretamente no caixa. A matéria do Fantástico que você falou, se sair de graça, essa matéria teria um custo. Se você não gastou, você trouxe lucro para o município. Se você não gastou aquele dinheiro para fazer uma matéria dessa... É algo a discutir. Se a gente tem sempre mais um intervalinho aqui no painel regional, estamos em cima do break, vamos voltar em instantes, tá bom? Já. Vou. Terceiro e último bloco desta edição do painel regional, que recebe aqui com prazer o advogado-geral do município de Guarujá, doutor André Guerato, e conta também com a participação do companheiro Carlos Raton, do Diário do Litoral. Bom, fugindo um pouquinho da procuradoria, né, Raton? Tem um outro tema aqui que aterroriza aí o sono da prefeita Maria Antonieta, né, que não cansa de ir a Brasília. Até dizem que ela é a deputada federal de Viaja Guarujá. Pra caramba, é viajante. A prefeita Maria Antonieta está sempre em Brasília, lá, e os ministérios correndo atrás da bola, com o vice-presidente Michel Temer, enfim, e a questão dos precatórios, né? E temos alguns aí meio pesados, que até há uma ameaça de sequestro, né, de arrecadação, não sei se há mesmo essa ameaça. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema aí. Guarujá hoje tem um estoque de precatórios de mais de 500 milhões de reais, para um orçamento de 1 bilhão, recursos próprios de 1 bilhão e 200 com recursos conveniados, quase metade, portanto, do orçamento com precatórios, que são derivados de responsabilidades do passado, processos de 90, 2000,
que culminaram com esses valores de 500 milhões que o município tem que enfrentar. Recentemente nós criamos uma comissão, aí voltando um pouco no tema anterior, criamos uma comissão de procuradores para enfrentar essa questão dos 500 milhões, fazer um pente fino em todos esses processos, uma tropa de elite que nós criamos lá, para enfrentar esses processos e tentar reduzir essa dívida. Por quê? Porque como o Supremo julgou inconstitucional a emenda 62, hoje, enquanto o Supremo não modula, há o risco dos municípios terem que pagar esses precatórios à vista. Tanto o estoque como aquele que vai entrar futuramente. À vista arrebenta. Arrebenta com tudo. Tem que vender a prefeitura, né? Porque Sim. Como é que vai fazer? E no caso do Guarujá, como o estoque atinge quase metade do orçamento, praticamente ficaria sem investimento por muitos anos, Sim. quebraria a prefeitura. Então há uma luta grande da prefeita, nós conversamos já com 9 ministros do Supremo Tribunal Federal que irão modular a decisão, no sentido de convencê-los da necessidade de, nessa modulação, permitir que os municípios paguem as suas dívidas e, ao mesmo tempo, consigam fazer os investimentos. A questão da tal razoabilidade das decisões, não? Na verdade, quando o Supremo modula, ele procura dar uma eficácia para a decisão dele de forma a que não prejudique outros direitos. É uma colisão de direitos. Temos o direito do cidadão à saúde, à educação, à assistência social. Ao mesmo tempo, temos o direito dos credores de receberem os seus precatórios. Esses direitos, por vezes, eles colidem. Na modulação, o Supremo tenta permitir que tanto um como o outro tenham os seus direitos preservados. Lá no Guarujá, não se prega o calote. Nós estamos pagando os precatórios. Ao mesmo tempo, não queremos que a população sofra com investimentos. Esses precatórios, podia ser um exemplo de modulação ou não? A pessoa receba em parcelas? Na verdade, o parcelamento já existe hoje, porque nós pagamos mensalmente 2,27% da receita corrente líquida do município. Dá em torno de 1.600.000 por mês, depositados todo mês na conta do Tribunal de Justiça, que é quem paga os credores. Com a inconstitucionalidade da emenda 62, há o risco dessa regra acabar. Ao risco não, essa regra vai acabar e outra será criada. Só que nós estamos num limbo jurídico. Se o Supremo não modular, teremos que pagar isso à vista ou em curto prazo. Então a nossa luta, a luta da prefeita Maria Antonieta é pagar essa dívida de uma forma em que não sacrifique os demais cidadãos do Guarujá. A maior parte desses precatórios diz respeito a quê exatamente? Acho que é a grande dúvida que as pessoas sempre têm, né? Todos eles são decorrentes de processos da década de 90, início da década de 2000, decorrentes, alguns deles, desapropriações, algumas indenizações e alguns acordos que foram feitos em governos passados que geraram indenizações milionárias. Temos um acordo do Maluf, não teve? Isso foi desapropriação. Temos um acordo que foi feito na época do Rui Gonzalez com um banco, chama Banco Pontual, que hoje está em torno de 100 milhões de reais, esse precatório. Um empréstimo que ele fez? Um acordo que foi feito numa desapropriação, que foi comprada pelo banco e não foi paga. Foram feitos 2 acordos, os acordos não foram cumpridos e em cima disso juros, multa, correção, anos e anos, inadimplementos, que hoje pesam no bolso da população. Quer dizer, aqueles desmandos lá atrás geraram problemas para o município atualmente. E aí tem a outra parte, né? E aquele que foi desapropriado, que não recebeu até hoje? Né? Pois é, normalmente, esses precatórios, aí, logicamente isso depende de caso a caso, eles já foram vendidos. Não estão efetivamente na mão daquele que foi desapropriado. Tem muitos casos de comércio de precatório, de compra e venda de precatórios com um deságio muito grande, e quem compra isso por um preço menor acaba adquirindo um direito a um valor gigantesco, com juros, com multas, com juros compensatórios, moratórios. Normalmente esse pode esperar, né? Esse pode esperar. E também há casos de precatórios combinados com um cara tem uma área, não vai fazer nunca nada naquela área, combina com o agente público, o agente público, não é em Guarujá, em qualquer lugar, desapropria aquilo e recebe uma parte da desapropriação para ele, né? Vamos ser sinceros, é isso que acontece também, né? Você pode provar, não tem nenhuma, mas acontece isso também, né?
E o grande problema são os sequestros. Quando não há o pagamento do precatório, o credor pede o sequestro, que é literalmente sacar o dinheiro na boca do caixa da prefeitura de forma integral. Lá no Guarujá nós conseguimos suspender 60 milhões de reais de sequestros, correspondente a 23 processos que foram interpostos no Tribunal de Justiça, com o trabalho da Procuradoria do município. Quer dizer, é um trabalho importante nos últimos anos que foi feito com um bom sucesso para a cidade. As datas que você está citando aí, elas antecedem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem dúvida. Foi um período em que não havia responsabilidade. Por isso que essas dívidas hoje chegam a 500 milhões de reais. Hoje ficaria impossível um prefeito cometer um desatino desses. Impossível, impossível. Não há como. Que tem que, de um ano para o outro, ele tem que fechar a conta. Ou tem que fechar a conta. Quando desapropria, é necessário que já deposite o valor. É feita uma avaliação prévia, é feito um depósito prévio desse valor. E hoje, portanto, não há possibilidade de se cometer esse desatino. Além de tudo, tem uma série de... Tem que responder porque está desapropriando de forma mais clara, né? Sem dúvida. Hoje o Tribunal de Contas fica em cima disso, né? Você não desapropria por que você quer. Você tem que dizer o objetivo daquela desapropriação, o fundamento que você está fazendo, enfim. Eu acho que é mais complicado, né? Por isso que a gente fala que esses precatórios do Guarujá, todos eles são de governos anteriores que não foram pagos, foram praticados atos que geraram esses valores e hoje eles estão acumulados. São valores inchados por conta de juros e tanto compensatórios como moratórios. E é possível uma reavaliação sobre esses valores ainda ou é questão fechada aí? É possível. A questão dos valores. É possível discutir valores. Nós criamos agora recentemente uma comissão formada por 4 procuradores, assessores e contador da prefeitura que estão trabalhando nos 20 maiores processos da prefeitura que atingem aproximadamente 450 milhões dessa dívida, mais de 90% do valor da dívida. E nós temos uma expectativa muito grande de até o final do ano, com esse trabalho de revisão, conseguir reduzir esse valor a partir de medidas corretas, todas elas no âmbito do judiciário, para que o município pague aquilo que efetivamente deve. Muito bem. Então, em cima da hora aqui para fechar mais um painel regional, André Grado, prazer recebê-lo aqui e sucesso lá, tá certo, na Advocacia Geral de Guarujá. Espero que as coisas caminhem bem, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Boturão, Raton, telespectadores, um grande abraço a todos. Raton, obrigado, viu? Valeu, mais uma. Obrigado, Edgar. Obrigado, prazer, André, estar aqui com você. Obrigado a todos. Obrigado a você que acompanha a gente aqui mais uma vez no painel regional. Voltamos amanhã, sempre às 10 da noite e às 1h30 da tarde tem o painel Debates, tá bom? Até amanhã. Tchau.